Será que a internet pode ter alguma influência no suicídio de uma pessoa? Desde 2015, o mês de setembro foi escolhido para a promoção de uma campanha na prevenção do suicídio, justamente pelo fato que os dados são alarmantes. Preste atenção nessas informações. Mais de 1 milhão de pessoas por ano tiram a sua própria vida. No Brasil, são 11 mil pessoas ao ano, ou seja, uma média de 32 pessoas por dia. Suicídio é a quarta maior causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos. Este assunto é um tabu na nossa sociedade, principalmente desde o ano de 1774, quando o escritor alemão Johann Goethe ele lançou um livro intitulado Os Sofrimentos do Jovem Werther. No desenrolar da história do livro, o jovem se apaixona por uma mulher e esse amor não é correspondido. E o fim dele é cometendo o ato de suicídio, atirando em si mesmo. O interessante é que essa história e este livro desencadeou uma série de suicídios, onde as pessoas tiravam a sua própria vida e muitas delas, quando era encontrada, estavam abraçadas com o livro. Alguns usando o traje que o personagem do livro costumava usar. Isso nos faz entender o que é esse tal de efeito Werther, que é justamente esse desencadeamento de suicídio, também chamado de suicídio copiado. E é justamente neste ponto que a gente precisa parar para refletir sobre o papel da internet no estímulo dessa prática na vida das pessoas. A empresa Google registrou um aumento de 100% na busca pela palavra suicídio, comparando o mês de abril de 2015 e abril de 2016. Assim também como houve um aumento entre a palavra suicídio indolor ou suicídio rápido. E falando de internet, tivemos há alguns meses atrás o lançamento de uma série no Netflix, 13 Reasons Why, 13 razões por quê. Conta a história de uma adolescente que tirou a sua vida e ela então espalha fitas declarando as 13 razões por que cometeu esse ato. O curioso é que, segundo uma revista médica internacional, JAMA, nas semanas seguintes ao lançamento dessa série, a procura pela palavra suicídio na internet aumentou de uma maneira significativa. E devemos também questionar: as pessoas que estão assistindo esse tipo de série têm condições emocionais para estar absorvendo este conteúdo? Assim como nós temos o CVV, Centro de Valorização à Vida, na internet, infelizmente, podemos dizer que tem o CVM, Centro de Valorização à Morte. Pessoas que, de uma maneira obscura e clandestina, estão lá justamente para incentivar o suicídio. Estão lá justamente para romper as últimas ligações da pessoa com a vida. Estão lá justamente para dar o empurrão final, tirar qualquer ligação de esperança que aquela pessoa pode ter. As redes sociais estão cheias de grupos para suicidas em potencial. Basta você digitar 2 palavrinhas no Google e você entra nesses grupos, nas redes sociais, ou se você deixar o teu telefone, eles conseguem te colocar nos grupos de WhatsApp. E eu fiz questão de ir atrás e entrei nesses grupos. Há feridas muito profundas para sarar. Desfrute do prazer de dormir sem precisar acordar. Há muitas dores pior do que a morte. Temos muitas boas razões para conhecer o outro lado. Para algumas dores, a morte é a solução. O suicida não é covarde, mas sim corajoso o suficiente para acabar com a dor que atormenta-o todos os dias. Essas frases que eu acabei de relatar para você são os conteúdos que estão nesses grupos de WhatsApp, nesses grupos nas redes sociais, promovendo o suicídio, abraçando as pessoas que já estão depressivas, como que se esse ato fosse algo heróico, muito bom e solucionaria todos os problemas. Isso de fato me fez pensar se a internet combina com as pessoas que estão emocionalmente fragilizadas. Assim como num hospital, a pessoa que está com a imunidade baixa, ela é isolada, ela é colocada num lugar para ser tratada com pessoas especialistas que ali vão poder cuidar, zelar dela, e poucas pessoas vão ter acesso a ela justamente para não sofrer nenhum tipo de contaminação de bactéria. Pensando dessa maneira, eu me pergunto se o mundo
virtual é o melhor ambiente para uma pessoa que está emocionalmente fragilizada? Será que lá ela também não vai estar com a sua imunidade emocional baixa e exposta a todo tipo de bactérias que podem levar ela à destruição? Algum tempo atrás, no Brasil, nós ouvimos falar do jogo da baleia azul, onde muitos adolescentes curiosos entraram para ver o que eram aqueles desafios. Alguns chegaram ao ponto de se automutilarem e poucos chegaram no nível de cometerem o suicídio, que era o último desafio desse jogo. Mas eu não vou aqui discutir o jogo, apenas destacar a força que a internet tem para abraçar aqueles que estão emocionalmente fragilizados e levar eles a condições extremas nos seus atos. Nós precisamos entender que quem está depressivo, desanimado, com síndrome do pânico, com fobia social, a internet não é o melhor ambiente. Você precisa de acolhimento, você precisa de uma escuta, você precisa de atenção. E raramente você vai encontrar isso de uma forma madura, equilibrada e precisa na internet. A intenção de estar fazendo esse vídeo é justamente alertar você, pai, mãe, vô, tio, amigo, sobre o comportamento das pessoas que te cercam. Nós precisamos sim prevenir esse ato drástico que é o suicídio. Então esteja atento se a pessoa que está contigo está se autodepreciando, não soube lidar com alguma perda, vive desanimado, está se isolando socialmente e assim por diante, tantas outras características. Preste atenção, ajude e fique sim atento aos passos dessa pessoa no mundo virtual. Tem muitos caminhos na virtualidade que podem ser fatal para uma pessoa que está emocionalmente fragilizada. Precisamos juntar as nossas forças para prevenir o suicídio. Nós precisamos entender que a solução raramente vai ser encontrada na virtualidade. A solução está no olho, no toque, no abraço, numa relação familiar saudável, no acompanhamento de um profissional da psicologia, no abraço de um amigo verdadeiro, numa espiritualidade sadia sendo exercida todos os dias. Essa é a solução para o suicídio e que todos nós possamos aproveitar o mês de setembro e refletir sobre essa realidade dos nossos dias. Pense nisso.